Oh, batiza-me, Espírito, batiza-me, Espírito, batiza-me, Espírito de Deus. Cante isso, ó batismo. Ó, batiza-me, Espírito, batiza-me, Espírito, batiza-me, Espírito de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repete comigo esta oração. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Boa noite. Paz de Jesus. Certinho com vocês, né? Que bom. Queridos, esta noite, o Senhor escolheu você para estar aqui, porque a mensagem de Deus para você e para mim, porque a maior orelha aqui é a minha, né? E ainda está mais perto da minha boca. Para você e para mim, a mensagem de Deus hoje vai fazer uma grande diferença. Você crê nisso, sim ou não? Amém? Muitas vezes, queridos, nós estamos sentindo como se nós fôssemos um copo vazio. Diante da nossa espiritualidade, diante das coisas que vão acontecendo, parece que nós somos um copo vazio. E esta noite o tema desta colocação, desta pregação é: sacia-me com tua fonte de amor. Repete isso comigo. Sacia-me com tua fonte de amor. A gente pode perceber, queridos, que nos últimos tempos, as pessoas têm vivido de uma forma muito vazia. As pessoas têm vivido nos últimos tempos uma sede que nunca passa. Uma sede de várias coisas, de vários elementos, e que esta sede, ela nunca é saciada. Você já deve ter visto por aí as pessoas, muitos que dizem assim, né? Nossa, está faltando alguma coisa na minha vida. Talvez até mesmo você já disse isso. Chega um momento assim da sua vida que você fala: nossa, está faltando alguma coisa na minha vida. Estou sentindo que está faltando algo. Aí a pessoa pergunta assim: mas é o que, Honorino? Não sei não, olha. Está faltando alguma coisa. E aí o catecismo da igreja vai nos dizer no número 27, o desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem. Porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si. E só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Eu vou repetir esse início para você entender. O desejo de Deus, ou seja, o desejo que nós temos de Deus, é um sentimento inscrito no coração do homem. Então, quando você e eu fomos criados, Deus colocou no nosso coração uma marca. Deus inscreveu no seu e no meu coração uma marca. E que marca é essa? É uma marca que faria com que nós tivéssemos desejo de Deus. Então aí fora, amados, nós vemos as pessoas vivendo de uma forma desenfreada e que nunca para. Você já percebeu uma pessoa viciada? O vício já tem até o seu próprio sentido, né? É uma pessoa que nunca deixa de fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ela sente anseio em fazer aquilo.
ela sente necessidade, e aí então ela faz aquela determinada coisa, ela se sente saciada naquele momento, mas ela volta a fazer, porque este desejo nunca é satisfeito. Enquanto eu refletia essa pregação, o Senhor me mostrou uma coisa interessante: refrigerante. Todo mundo aqui já tomou refrigerante, né? Então, o que tem um refrigerante interessante? Você vai numa festa, aí você vai e bebe um refrigerante, né? Aí vem outro, você bebe outro. Daqui a pouco, você começa a sentir o quê? Sede, né? É interessante, você está bebendo um líquido, né? Às vezes a gente vai e passa na rua assim: nossa, eu estou com uma sede danada, vou comprar um refrigerante. Compra um refrigerante, acabou de tomar um refrigerante, está com sede ainda. O refrigerante, ele nunca sacia a nossa sede. Aí você está lá na festa, o garçom passa com aquela bandejinha, né? Com os refrigerantes e um copo de água. Você quer o quê? Me dá um copo de água. Porque a água é que vai acabar com aquela sede. E você percebe que você tomou 30 copos de refrigerante durante a festa. Você toma um copo de água, acabou a sede. Aí você pode beber refrigerante de novo. E aí você vai voltar a beber água. A ciência nos ensina que o nosso corpo, 70% mais ou menos é feito de água. Então por isso que o seu corpo sempre pede água. E aí o que a gente faz? Nós começamos a substituir a água por outras coisas. Tem gente que não gosta de beber água. Já ouvi pessoas falar assim: eu não gosto de beber água não, eu bebo suco, bebo refrigerante, eu bebo chá, mas não bebo água. Meu irmão, como é que você não bebe água? Vai morrer, né? Vai faltar água aí. Sérios problemas, né? Tem um monte aí que dá um monte de problema de saúde que dá por falta de água. E aí nós vamos percebendo que no mundo espiritual existe isso também. Esta marca que Deus colocou em nós, de que nós deveríamos buscá-lo, e Santo Agostinho fala uma coisa interessante: quando ele se converte, ele escreve um livro, que são as suas confissões. Ele vai contando a vida dele ali, desde quando ele estava no pecado até mais para frente. Ele diz assim, logo no início: criaste-nos para vós, Senhor, e nossa alma não repousa enquanto não descansar em vós. Que lindo. Criaste-nos para vós, Senhor. E a nossa alma não encontra repouso, não encontra descanso, não encontra saciedade enquanto não se encontra contigo. Então aí o Senhor nos questiona nesta noite. A nós pedimos a Ele: sacia-me com tua fonte de amor. E aí então, irmãos, eu peço que você pegue a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 4. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me ajude. Achou aí, irmão? Não? 1388 na Ave Maria. 1388. Podemos? Versículo 13. Vou ler, hein? Para que a gente possa saber, esta passagem está no contexto de Jesus conversando com a samaritana, quando ele encontra ela no poço. E aí diz assim, lá no versículo 13: respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água, ou seja, da água daquele poço, tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou-lhe, repare nessa palavrinha, a mulher suplicou-lhe: Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Então, meus queridos, Jesus encontra com aquela mulher. É interessante observarmos o seguinte: a samaritana era 4 vezes excluída. Primeiro, era mulher. Naquela época a mulher era bastante excluída. Segundo, era pecadora.
Porque se a gente lê o restante do Evangelho, nós vamos perceber que Jesus revela o pecado dela a ela. Um terceiro elemento da vida desta mulher, ela era pobre. Porque você imagina, se ela não fosse pobre, teriam pessoas ali buscando água para ela, né? Então, ela era pobre. E uma outra coisa, ela era samaritana. Então, no contexto judeu, não vou colocar o contexto aqui que é longo, mas no contexto judeu e samaritano não se via, né? Tem toda uma história no Antigo Testamento a respeito disso. Não se batiam. Então, ela era 4 vezes excluída. E Jesus vai logo buscar água com aquela mulher ali. Mas a síntese e o contexto que nós queremos disso daqui é o fato de Jesus dizer a ela que se ela bebesse novamente daquela água do poço, ela voltaria a ter sede. Mas se ela bebesse da água viva que Jesus daria, ela não voltaria a ter sede. E aí então eu volto naquele ponto inicial. As pessoas hoje, o mundo hoje, nós estamos vivendo uma sede que não tem fim. Por quê? Porque nós estamos buscando na fonte errada. E aí então a nossa sede, meus amados, nunca acaba. Existem pessoas que buscam saciar a sua sede daquilo que não conhece, no sexo, nas drogas, nas bebidas, no adultério, na mentira. Quantas pessoas que sustentam uma mentira uma vida inteira. E você sabe que a mentira sempre pede outra para sustentar aquela primeira. E aí a pessoa vai trocando de parceiros, vai vivendo o ato sexual, vai vivendo o ato sexual fora do casamento, vai traindo a esposa, vai traindo o marido, e ela nunca vai encontrar uma saciedade. Porque o prazer que ela busca não está na sexualidade. Não está lá. E aí a pessoa se droga, por quê? Porque ela encontra uma ilusão ali, ela quer satisfazer alguma coisa que ela não vai conseguir. E é por isso que é vício. Você percebe que Jesus disse para a samaritana: olha, se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede. E o que ela disse para Jesus? Senhor, dá-me desta água, para que eu não precise mais vir aqui buscar. E você imagina, irmão e irmã, como que é incômodo para ela, uma mulher, subir a um monte, porque esse poço estava no alto, carregava o peso daquela água. Você imagina a pessoa para cozinhar, para lavar, para beber, quantas vezes ela não deveria ir ali? E qual que era a hora? Vocês sabem a hora? Quem chuta aí? Meio-dia. Meio-dia de hoje, no sol que está fazendo aqui, a gente quase derrete, você imagina lá na Terra Santa. Então você imagina o quanto de dificuldades e o desejo Jesus gerou no coração daquela mulher, o desejo de beber aquela água. Tanto é que Jesus, com poucas palavras, convenceu aquela mulher de dizer: Senhor, eu quero dessa água. Dá-me desta água, Senhor, porque eu não quero mais voltar aqui. Da mesma forma, amado, você e eu, na situação que eu vivo, que você vive, de sexualidade, de drogas, de tantas coisas, se nós buscarmos beber a água viva do Espírito Santo, eu garanto a você, esta sede será saciada. Todo o equilíbrio virá. Porque todas essas coisas se concentram em Deus. O mundo prega o quê? O sexo livre, né? Deus diz o quê? Sexo no casamento. As drogas fazem o que? Tiram a dignidade da pessoa. Você pode perceber isso, mano. Nós mesmos, eu digo nós, porque eu também acabo fazendo isso às vezes. Às vezes a gente encontra uma pessoa que é nosso conhecido, que está passando para um lado de drogadição, a gente começa a passar pela pessoa e nem cumprimenta direito, né? Se ela olha para nós, ei.
Se ela estivesse na igreja, a gente parava, ô irmão, a paz de Cristo. Não é porque minha esposa não, tá, gente? É que ela está mais perto aqui também. Mas vai lá, dá um beijo, dá um abraço, e isso e aquilo. Vai endurecendo o nosso coração. Então a pessoa acaba se tornando excluída porque nós a excluímos. E aí eu pergunto para você, qual que é a fonte suja que você está bebendo? É droga? É bebedeira? É prostituição? A mentira, o roubo, o jogo? Em qual poço você está bebendo? Quando nós bebemos da água viva do Espírito, amado, é diferente. Eu, antes de estar no grupo de oração, eu já caminhei no mundo um bom tempo, né? Já fui. Até pelo menos os meus 18, 19 anos, e ainda um pouco depois dentro da igreja ainda, porque o Senhor foi moldando o meu caráter dentro da igreja. Eu não entrei no grupo de oração perfeito. Eu tocava violão aqui de uma forma imperfeita ainda, pecando, bebendo, fumando, saindo, indo para baile, indo para funk, indo para isso. Funk não pode funk. Mas tinha funk nos lugares onde ia, né? Não era no baile funk, mas tinha. E eu fui percebendo que eu estava bebendo em fontes erradas. Não era uma fonte que saciava. Todo final de semana eu queria beber, todo final de semana eu queria sair com os amigos. Todo final de semana eu queria sair para vários lugares. Eu nunca vivenciei a prostituição. Quando eu digo prostituição, gente, eu não quero dizer aquelas pessoas que vendem o seu corpo por dinheiro, não, porque aquilo lá é somente uma forma de prostituição. O sexo fora do casamento é prostituição. Isso tem que ficar claro para nós. Porque ninguém ensina mais a verdade dentro da igreja. Ninguém quer pregar mais a verdade. Fez sexo fora do casamento é prostituição. Ponto final. O catecismo diz, a igreja diz, o Papa diz e nós aqui apoiamos, né? Estamos pregando a palavra, temos que pregar a verdade. Então, nós acabamos bebendo em fonte suja. E eu bebia muito, gente, em fonte suja. Muito. Mas aí Deus foi me levando além daquilo. E eu fui percebendo, e eu comecei a largar as fontes sujas. Ah, mas você não bebe mais em fonte suja? Claro. E peco, hein, gente? Sou perfeito, não. Mas eu estou sempre mais próximo da fonte. Gente, vocês sabem o significado de fonte? Fonte é aquela nascente, é o lugar principal. O que o diabo fez com a fonte principal? No meio do caminho, ele começou a desviar a fonte. Começou a trazer fontezinhas pequenas e apresentá-las como fontes limpas. E o fim dos tempos está chegando, e dentro da igreja as pessoas já estão bebendo em fontes sujas, e estão pregando a palavra de Deus, e estão até mesmo pregando e falando que você pode fazer. Padres estão fazendo isso, pregadores estão fazendo isso. Essa é a realidade. E eu ouvia uma pregação que dizia que só os fortes vão resistir. O dia final está chegando. E eu quero fazer aqui igual a Jesus. Se você beber, isso diz o Senhor, da água que eu vou te dar, você não voltará a ter sede. E aí qual é a resposta que você vai dar para o Senhor? Não precisa responder alto para mim, não. Você que está olhando aqui para mim, e até você que não está olhando para mim. Qual é a resposta que você dá para o Senhor hoje? É hoje, meu querido. Quando vinha para cá, e agora nesse momento, enquanto eu falo para vocês, eu refletia, falava até com minha esposa quando a gente voltava do trabalho. Você não vê essas 3 pessoas, gente? Saíram da sua casa para trabalhar, gente. Você não sabe se você vai chegar na sua casa hoje. Quem assegura que você vai chegar na sua casa hoje?
Quem não garantia para aquelas pessoas que faleceram hoje, que elas não iriam jantar hoje nas suas casas? Quem? E aí, olhando esta realidade, de que nós podemos sair daqui da igreja e morrer ali na frente, você quer sair daqui ainda bebendo água suja? Quer sair daqui ainda mergulhando em fontes sujas? Diz Santo Agostinho: criaste-nos para vós, Senhor, e nossa alma não repousa enquanto não descansar em vós. Feche os seus olhos por um instante. Talvez você chegue na sua casa todo dia, e aí você deita lá no seu travesseiro, já não reza mais, porque a fonte que tem água suja, ela vai nos ressecando. A fonte que tem água suja, ela resseca. Resseca a nossa vida de oração, resseca a nossa intimidade com Deus. A fonte de água suja faz com que nós nos aproximemos da comunhão em pecado mortal. A fonte de água suja faz com que nós não tenhamos mais o desejo de ir ao sacerdote confessar os nossos pecados. E aí quem comunga em pecado mortal comete sacrilégio. E aí então o Senhor questiona o nosso coração. Por que você deita toda noite, meu filho e minha filha, e no outro dia bebe a água suja de novo, sendo que eu tenho uma fonte que jorra para a vida eterna? Esta é a fonte que o Senhor quer que você beba esta noite. Com esta pregação eu quis despertar no seu coração o mesmo desejo que Jesus despertou no coração daquela samaritana. O mesmo desejo. Você pode perceber que quando Jesus mandou a samaritana chamar as outras pessoas para poderem beber a água viva que ele ia dar, ele mandou chamar o marido. E ela disse que não tinha marido. Por quê? Porque o marido que ela tinha não era dela. E Jesus falou isso para ela. Eu peço em nome de Jesus que você feche os seus olhos. Irmão. Fica com o olho aberto não, senão você vai se distrair com o ministério, vai se distrair comigo andando. Jesus mostrou para ela que ela tinha um defeito. E ele não criticou aquela mulher. Jesus não te critica hoje, Jesus não te condena hoje, não interessa o que aconteceu. Jesus não está te condenando nem te criticando. Mas Ele quer que você saiba que para beber a água viva do Espírito, você precisa se comprometer a não beber mais a água suja que o mundo está te oferecendo. Vai despertando no seu coração o desejo de tomar água limpa. Vá dizendo ao Senhor: Senhor, eu tenho bebido, Senhor, de água suja. Você sabe a sua realidade, irmão. Eu sei a minha. E eu sei quais são as fontes de água suja que eu tenho bebido. Vai então na sua oração, falando com o Senhor, assim como aquela samaritana. Senhor, eu quero beber água limpa. Vai nomeando a água suja que você está tomando por aí. Vai dizendo ao Senhor: Senhor, olha, eu tenho ido nessas fontes, Senhor. E eu tenho voltado, Senhor, porque eu não tenho sido satisfeito. Eu não tenho encontrado satisfação na minha alma. Quando eu vou deitar na minha cama, Senhor, e eu lembro de Ti, eu sei que eu estou bebendo água suja. E eu quero beber água limpa, Senhor. Eu preciso beber água limpa, Senhor. Sacia a minha sede. Vai dizendo ao Senhor: Senhor, eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede, Senhor.
Dai-me da tua água viva. Com seus olhos fechados ainda, vai ouvindo o que esta música vai dizer para você. Senhor, tenho sede de ti, sacia-me com tua fonte de amor. Senhor, tenho sede de ti, inunda-me, restaura-me. Vai no início. Senhor, tenho sede. Senhor, tenho sede de ti, sacia-me com tua fonte de amor. Senhor, tenho sede de ti, inunda-me, restaura-me com águas que purificam, águas que descem lá do céu, águas que purificam, águas que descem lá do céu. Águas de Deus, quero mergulhar, Senhor, em tua fonte de amor, adorar e bem dizer, criatura nova, sim, Senhor, eu sou. Quero mergulhar, Senhor, em tua fonte de amor, adorar e bem dizer, criatura nova, sim, Senhor, eu sou. Eu vou conduzir você a orar. E com seus olhos fechados, através daquilo que eu vou conduzindo, você vai identificando na sua vida. E aí então você vai mergulhando, mergulhando. Se ouviu o que a música disse? Quero mergulhar em tua fonte de amor. Vai pensando no seu dia a dia. Como tem sido o seu dia a dia? O que você tem feito no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente familiar? Qual tem sido o palavreado que você tem usado? Qual tem sido o tipo de roupa, o tipo de filme, o tipo de programação que você tem visto? Qual o tipo de festa que você tem frequentado? Qual tem sido a sua frequência na Santa Missa, na celebração da Palavra do Senhor? Como tem sido a sua vida de oração? Quanto tempo que você confessa ou não confessa? Qual foi a sua última confissão? Vai fazendo esse exame de consciência, essa reflexão. E em cima dessa reflexão você vai orando. Eu estou conduzindo você a orar, a mergulhar na oração. Se você agora, amado, não mergulhar na oração, quando chegar lá fora, você vai encher a cara de água suja novamente. Qual tem sido a fonte que você tem experimentado na sua casa? Tem sido uma fonte cheia de confusões, cheia de brigas, cheia de desentendimentos, de traições, de mentiras. Você, filho, quais são as desculpas que você tem dado para os seus pais quando você chega tarde? Quando você é desobediente? Quais são as mentiras? Será que você está bebendo na fonte da mentira? Vai orando ao Senhor.
e vai reconhecendo diante dele. Assim como aquela mulher, aquela samaritana, reconheceu diante do Senhor que ela estava vivendo uma situação de pecado. Jesus, após derramar todo o seu sangue, nós vimos isso na sexta-feira santa, após sair todo o sangue, começou a sair água. E esta água é a água que o Senhor vai derramar sobre nós e que irá saciar a sede. Se você hoje vive uma situação de sexualidade desenfreada, onde a vivência do sexo fora do casamento tem sido algo constante na sua vida, vá dizendo isso para o Senhor: Senhor, eu tenho bebido desta fonte, eu preciso que o Teu Espírito me sacie e arranque de mim esse desejo maligno. Os seus finais de semana, as suas noites, quantas vezes você tem saído e nem mesmo no domingo você tem forças para ir à Santa Missa, e o Senhor sempre te aguardando. Vai dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero beber da fonte de água limpa. A fonte de água suja será um passado na minha vida. Eu preciso, Senhor, assim como aquela corça, buscar a água que está mais acima, Senhor. Vai identificando na sua vida quais são as fontes que têm sujado a sua vida. Tem feito você sentir vergonha do Senhor. Quantas vezes, cheios de sujeiras, nós temos vergonha de vir à igreja. Por quê? Porque nós temos vergonha de encarar o Senhor. E o Senhor está nos esperando para nos lavar. Ouça mais uma vez esse refrão e mergulha neste refrão. Quero mergulhar. Quero mergulhar, Senhor, em Tua fonte de amor, adorar e bendizer, criatura nova, sim, Senhor, eu sou. Quero mergulhar, Senhor, em Tua fonte de amor, adorar e bendizer, criatura nova, sim, Senhor, eu sou. Vocês ouvem o que diz